Fier galera, mau fier, em fier haula. Se sira ma batang oi ma compromisso ma colher história, povo se la tau fier basira. Povo se la respeito na. Fier nega. Agora de tema la respeito, né? La respeito lah tudo o bot. O povo continua respeito, for bom dia, for boa tarde, for boa noite. Ida ba hau colher de China se ukunga a buat cerne se parlamento tina sanul tang mai ema China bele ukung. Ohin China bele kaben hobe Timor. Sini benefício nela é automaticamente halo ema tu fiar tangita ninia liderança zero musaras gitu. Ini benefício ma querem bi mai kari. Lá nem benefício Jogador. Nia maine duni. Al sini querem bi mai duni. Dal rumah karixelo ni avião. Iya, da rumah selut ni kan. Tamba ore ni kar pial ni kar tau tep stam ni ting taka ni okos ne. Botama kar tau taka okos ne. Nya tau be prafusi sira monu. Iya, tebes na aku lelo sau ni taka okos tamba ite hare falso galane usi okos ne. Iya. Agora tem ali benefício. Okay, 3, 2, 1, let's talk. What's good, Mount Gerson dia kala. Tá bom. Tá bom, estável. Permite eu bolo itabot camarada lah ibutin. Ai, ini ursi ema sercelo quando vale. Okay, bolu mal camarada mesti bolu mal free. Vamos introduzir simples aí. Telefone da camarada no loja se Timor ma bolo. Ia nação baru, barak mas bolo. Exemplo cara que é Brasil. Ia Brasil mas bolo, ia universidade sira ia Portugal langsung Coimbra, ne estudante sira bolo malu camarada. Camarada ne dia amigo, colega. Antau ne ma uluk sira aplica ia be ilaran ne kare. Também Timor ne ohin lora ema politisa saite grupo idanian. Grupo idanian antu ikus mai ema camarada ita bolu malu camarada ne ema diang oidanai dana bani maslai camarada ne ninia conceito ni luan la significa ema hototo mus belo camarada ne parte cormian ne lahia kormiang lahia korping lahia kormutingan itu tutunian okay so Fira para how alve ho Mount Gerson ne o in lorong amisia. Itse diskuti buat barang ne. Aula ten depende. Topik. Or se imneng hatu sakar kusu perguntas mus bele det free up imakarak foi mi hano imos free det ne los. Também te colher nessa ne malia. Los le. Ita lali ka mai colher ne ruore tu sikam ne ruore Mount Gerson ma colher mus ita ora sidene ita mate di dia. Seksão ne ita kategori partilha. Partilha ideias Hanoi sernebe esencial baitania sociedade no nação não é botida. Deve me ver a cara foi meu comentário okos bele fo comentário tu iridek minha perspectiva tu iridek minha conhecimento tu iridek minha atene ya tambah ambil rumah Jesus pernah syuting tera altura na bana foi be tu rita bot ne podcast be sinti kaku itu bisa agora ne kaku agora hilang tu ane ne agora calma oke calma ita langsung gas itu não oh insya Allah mau ni atividade hoje lor mau dia kerah graças a Deus dia atividades dia botu tulau dia serviço moslau capaz atividade extra serna bem durante ita halo parte nemos dia ela ia prejudica baitaninia atividades no haono atividades ser principal yung mak dala rumah envolve a organização voluntário sira organização esquerda sira movimento revolucionário balung nebe mak durante ne kuliah kona ba assunto justiça social ya maunya aku kata itu maunya background studio lai tambah molok hatu ne jongki mah po vene ne hau jongki Joel ni dia masa Joel dia metan turel ne dia kan hau podcast Adrovaldo podcast Adrovaldo sering ihenetan ne jago Adrovaldo ne hambri garis ciência relatif hau no imbe emo tutu sempre mai ho didek nia conhecimento di área. Então essa suka reforça também, qualquer reforça malu ia qualquer aspecto, qualquer assunto. So mau no background, escola, atividades sana. Eu fui uma gradua em 2022, 11 de janeiro. No eu frequenta um estúdio na Universidade Nacional Timor-Leste, altura na ba. Usi tinang hira. 2014. 2014 kira 2000. Tegas itu na liga kuliah tambah educação. Também ita meteli atividades barak la organização voluntária sira nebe durante ne halo atividade extraordinária ia município pois tenta
formação ba jovem sira iha dilarang liu iha escola ensino secundário sira exemplo garikan sa iha SMA4 ita formação ba estudante sira iha finantil formação ba estudante sira iha 5 de maio nebe sinti de estudo de be tinan walu nenensa bye bye fan de mau laut tiran mau laut ba escola sira sa público mau hari ia diferença kan mau sistema educação escola público sistema educação escola privado ansa diferença kan iya diferente kansa ansa tu irmão não ansa bahau observa katak durante nene liliu ithareu si aspecto curriculum curriculum diferente lo so escola sira privado no nia processo aprendizagem mus diferente no itare katak ia professor balung ia escola privado nene diferente mo so escola sira público mas how sira que estudo de cliente com a qualidade mas em termos de diferente ia também ia privado automaticamente tem que ser o seu ou a escola pública também escola pública né que é escola gratuita né diferente de título né bawa celuk né mas assim dessa durante lá síntese ia halo discriminação foi entre escola pública ou escola privado. Primeiro itahare a essência usi processo essência usi educação no ihitne construção prevê escola gratuita no universal bem hoto tu ia direito a tu acesso a nessa educação liliu ia educação mas o lorong nene educação se bele privatiza tia osang nang sira se mane bem aqui osang ne bele se dalah ne pronto tem que dudu baia escola público escola nebe gratuita ba ite exige liu ne makne qualidade exige qualidade liu exigimos um para professor sila tem que los professores liu governo tem que adapta curriculum de nebe permanente cari dalam rumah professor sila hanon yang is governo da saya ne curriculum muda ya los halo be professor sila dilemático então processo de aprendizagem não está lá de efetivo via los buat cerna então ita bele análise na kata qualidade estudante yang nene ladung dia kita halo comparação de albe hau turisare mahwatene ita ninia abo sira tempulo quarta classe sira quarta classe terceira classe compara ho ita ninia estudante sira o hinglorong ni diferente itari usir ni kuliah ni qualidade de quarta classe ni dia gliu sira de S1 S2 haul haten ni causa nus nebe ni causa ni us investimento governo dal rumah carikladu investe dia ke sektor educação então halo itani ni qualidade educação ya era de agora nene ladun dia la processo aprendizagem mus ladun sério halo estudante barak mak ladun fokus professor sira mus sinti mudança curriculum sempre ida sae troca tia ida sae fali troca conforme sernya karak então padrão de permanente ne lah ya também te precisa padrão permanente ba professor sira ne bele garante qualidade educação liu babe ensino público no ensino privado ne tem que hanesan lah ya diferente karik diferente ia selo mas quando a qualidade né não intlebele questiona mas como nia em termos qualidade mas não inte precisa discutir buat sansa ambiente afeta o ambiente não nos afeta assim dessa escola público privado ambiente afeta barak liu asa tem ranço depois agora escola barak liu tu uma observação escola privado serenene promove atividade extracurricular né barak liu compara ho escola público né idane ona sir ladum promove tamba questão ida cari equipamento se exemplo los questão salário mus la dia ita identifica tok escola público né ihana beona makni ia drambeng sidau cari foi aula tene cari colega rumah tene cari SMA4 escola 4 de setembro cari ia finantil ia lah ya então idane haona estado tem que tahu atenção tamba
processo de aprendizagem será outro nene barak liuni tá aprende o atividade extra. Atividade extra entra né conforme se tá cara que aprende o sério, entra o extra e tá bele domina o se lá sério e tá aprende entra ritmos how no nela dum diak. Nemos lá dum contribui by taninya capacidade internal. Mas agora é tempo agora na escola importante que leva mão. Bahau ida importante. Hansa, importante. Desenvolvimento raida neniang ne precisa liu tecnocrata ou meritocracia. Yo, tecnocrata ou meritocracia ne será tão normal. Tecnocrata ou meritocracia. Artinya amberua karik hau iha reida ne, hau tem que rola posição importante de baturi iha reida na ba. Ita foto exemplo que igde ti Singapura. Hansa repete ulang ne. Esse exemplo hau iha estudo agricultor. Exemplo de hau estudo agricultor, hau sai no cursos, hau frequenta un estudo iha agricultor. Amberua karik how estado ne precisa e a agricultor how tem que ba la belida be asai fali química mau tem que ba los timor problema ma agora ne timor ne problema makida ne atli tang appointment politik nomeação sem mérito ida ne perigo ida ne fo impacto bot ba iteni instituição estado los também bahau escola ne importante no escola importante mas it tem que investe makas kedas participa ida extraordinária ne bele garante teninia estado ne ninia destino be futuro lihusi qualidade ne be makita ia how los sai estudo educação mas no mínimo how bele compreende itu ang konaba saída maka papel principal los ia é medida que área exemplo cara que rai barak rai desenvolvido sira exemplo a Singapura ihana ba nene emnyama ngida hau bolo avo fali naran Lee Kuan Yew amnya avo fali ita hotu ni avo ne nonia tete di hansane investimento ba iha sektor educação importante para abamberua bele garante qualidade nação idanian ka estado idanian itu ne itlabele mono karik ema rumah nebe serviço em instituição estado ne tem que tuir nia mérito tem que tuir dunik ni area mas ya timor o lorong au sidok hare instituição estado ne ba honia mérito tidau idane problema ba itaninya nação hetinan sanulu ronulo sansa coach France mai di henden a escola Laos dian waktu troca presidente ga atau primeiro ministro escola para imana ber halobeko makna los karik mau ne nonton lagi ya nebe agora how tu sufali ita tama itine main topic ona nebe agora ame tu diskuti kona ba influência uci juventude sai barak ba ia diaspora serviço ia nação liur saya tu serviço ne ninia efek ba ia timor tinan lima neng hitune ia galai ya so agora ita dara liusi tamu luku se educação ita kuliah dan se tu irmão ne noinansa hansa hareusi termo educação né ya mau sa ativista mau sa experiência barak ya área siransa né mau ne noinansa lolos ne governo ne nie foti decisão ne atu hasai juventude ne barak baliur atu investe ba escola ka hasai juventude barak baliur investe ba serviço tu irmão ne noinansa ini bem a dia que hasai ba investe ba escola ou hasai ba investe ba serviço tama kulilos agora hasai ba investe ba escola mínimo los hasai investe ba serviço ma barak depois dejan se investe ba serviço desenvolve tene timor hansa o site ba liur ou desenvolve ne rai ou hansa desenvolve ne tirmano nessa sector ruan albe ne turhane ponto de vista conforme colega baru ne bemaka cari retan problema ne bel diferente bahau Timor-Leste agora ne enfrenta crise da complexo ne itla bel hari husi faktori da det mag desemprego itla bel hari husi faktori da nedet faktor barak ne bema contribui ba crise ni complexo ida insert crise financeiro dalam rumah cari bel aksoit badok crise financeiro nene dalam rumah hit ni sociedade família mos frequenta problemas sana ya los para na agora maioria how sa bemo ninia direção
06 na hauda da lia ho condutor balum que sira sinti triste ituan lara mora sirus tamba agora mina nia combustível né folin mina nia sai macas por volta 50 centavos no governo halo compromisso da tu fo saida buat tidak be ema bolu dian sa atu selo ajuda selo 50 centavos né responsável governo $1 né responsável serniang mas sidane balitro sanulu det mas tohin lorong governo la realiza tohin lorong governo la realiza foba direção hat bemo microlet taxi anguna hobis mas to agora o compromisso serna bema governo foba sirane to agora la realiza halo sira frustrado halo sira sintians ipa ita moris te heu na sama vida mas problema nessa né mas ita rasa ik magbe buka esforço desenvolve saida bele sobrevive ba ita nia moris nene to governo rasik mos faz limantia fote compromisso mos la realiza aidane o lorong halo sira niturane be ponto de vista nita tam incerteza financeiro crise financeiro ida selutang produtividade railarang nene mínimo menos a foto exemplo que da how usa itu how ni antecedentes profissionais na sanga mabadio ida usia tan no makaneo nanti hichatan se sanga mabadio ida how muris movimento finança nulo mas how sidak bakon rusmatan se aktivista honen colega barak sira aktivista liu tama cadeia dalam hat leo lima lah how nunca tama cadeia dalam rumah hetang ameaça de tu se aparelho estado mos sidak atu tama so itanya produtividade railarang ne menos também estado lá com investe em setor produtivo zero. Há foto exemplo com ainda dura há também há culiona de hang usar união antecedentes profissionais em sema badiu né. Lili é movimento há quase município sanul resengiran há cobre hot keras. Ita tenta dada usi ermera nia hori mai. Malu ermera sira bota. Ermera wansir. Nem kuliah tinggi loga ermera makane. E ermera ne tur han ponto de vista ne nia sai nessa município de nebe conserva situ turismo barak iha det atsabe iha foho ida foho ne narandarlau foho ne paling aslo sona iha atsabe naba no comunidade sira matenek halo serviço comunal mobiliza malu serviço malu serviço amutuk ikus mai sira hari cruz bo tidak bot liu kristurei na bane iha darlau nia betutung leteng ui hau sira bane ne iha darlau colega sira belba visita iha atsabe ne categoria situ turismo religiosa. Usi situ turismo comunitário sira desenvolve site situ turismo religiosa. No yana ba sira tau cruise boat, sira tau fating mesa diag det. Ne bema ita categoria sa situ religiosa. No iha sabemos iha hauna itoto hatena iha mota bandeira e depois iha tang mota ida sira beida sira bolo de han besus bem. Bene haonen quando estado focus dia que desenvolve sector sirhansana haonen bele contribui vai tenia bele contribui vai tenia estado no hite hetan retorno tamusi serne importante a menos desemprego los keras do que ita mai concentre dele busca serviço etc de que ite hit nefating desenvolve tenia sector turismo serne outro dia belhetang rendimento itu entahnya no hau tenta dada falus mai helet foho ne conserva situ turismo comunitário que é importante e naba situ turismo rua ida comunitário ida religiosa situ turismo religiosa ne mak Cristo Liuraya no iha foho ne estratégico los que forrone bele desenvolve saiba situ turismo comunitário forrone narang kaliti lau nunca runa ne forrone narang kaliti lau los kale let forrone ansira forrone hamrik mesak no ita hate ke ba centro norte 10 kilometro ida hansanei ita hetan ramelau nus neba maimo sanesang situ turismo baraklos hauna governo precisa halo investimento e sector turismo seransana no ita fila fali mai iha vikeke mosanesan conserva situ turismo religiosa no situ turismo comunitário iha tasibung
ne capaz no fura clos, to agora abandonado. Governo halo investimento, ba sector importante siransana. No governo precisa halo investimento ba sector importante siransana per bele garante itaninia estrangeiro serne bele mai visita. Fating ne naran dia kidas. Luhan, ton. Ya vike ke ni watulari dia. Tesik mai. Didi merah. Fating ne naran Didi merah. No, iya Didi merah nemos. Iya Didi merah nemos iya gruta ida. Gruta ne paling bot li ona Timor. Hai. Ne. Ora film na tele falsa fating sensa ne. Gruta ne bot li Timor. No sira fura foho ne. Halo fating ne saiba atividades peregrinação, atividades religiosas serão bocerna. Há um estado precisa reida, né, para bel halo investimento. No atrai itaninia be turística local será nacional ou internacional será. Atne bel foi emprego para jovens será. Nebe agora sahelet barailiu. No desemprego sernia be railaran. Aí ita precisa criar condições. E ida fali, how como frequenta how ni estudo e raifa tu berliho, tinan hatida, no how identifica situ turismo comunitária, no ihanabane conserva da Lagoa Tolo, Welenas modomahu to Welada. Lagoa ne botli tas tolo ne. Botli dok. No ita precisa halo investimento full ihanaba. Ita precisa halo investimento full ne belemos convida itaninia nene. Itaninia raing nene. Conserva buat barak. Turística comunitária, turismo religiosa, turismo cultural, turismo histórico. Baraklos. Mas o loron sai da ma acontece. Investimento ba sektor sir produtivo ne laiha. Idanet foi kuliah sektor produtivo det. Itida kuliah tan idanet foi kuliah det assunto turismo det. Itida kuliah tan sektor agricultura. Na agricultura barak leonei tat kuliahos natar barak abandona café no bane. Nam diga cita ia itaninia plano estratégico para desenvolvimento nacional te kuliah yang itaninia agricultor da subsistência ne ita tem que desenvolver ba agricultor ida avançado. Mas se hanebe alocação orçamento geral do estado para sector agricultura né ia 2015 tu dados nebe ita hetang aloca por volta 34 mil ida. Ne astia. 2016 tuntia. 2017 tuntia. 2018 tuntia. Tung. Sektor itaninia be. Investimento para sektor sira importante. Sektor sira produtivo ne tumba bebê. Reto ka atlutang, itla imagina população por volta 80 e tal % ne vida agricultor. Orçamento cada tinan aloca nene 1%, 2%, 3%. Significa que itania de mesmo itat kuliah sai desenvolvimento parado. E fating itania taxa de desemprego ne sai. Também uma categoria yang kata Timor Leste agora ne enfrenta crise de complexo. Tatu kuliah sa. Hau kuliah como nesan jovem é ao fiar kata abang berua ite ser nehira nemo sai vítima. Ba problema siransane. No, agora não foi implicações boa tinha sofrimento economia boa chal. Setelah hari di dia. Ne problema. Ema barak lá. E a parte de estamos tem que ser a realidade tu. Cada jovem barak lá coi hela ia sirani rai. Jovem barak lá coi tau ia sirani Hanoi dihan. Hau ni rai no kan hau bel investe betruma. Hasane. Jovem barak karak mai tu dili, concentra ango te dili, buka serviço dili. Hasane o insama seni rai hana vamos bele transforma. La ne los galamo. E a parte de ita reu tu abot sene. Jovem barak teve sakar tu me concentra dili. Barak los. Dili ne kan capital. Iya. Capital. Ni centro de educação, centro de economia, centro de atividade sernebe mak bele fo beneficia baninia. Ninia an. Sini concentra de tiana vamos a uno ini difícil itu tambah ia ida karik razão conforme medida que ninia be interpretação. Ia na vamos dalam rumah ni sint diang do que hau ia declare tinggi tumba be vila para bel halo atividade sernebe bele fo beneficia me hau. Se hau ia na bade satang hau escola bot.
Eu tenho que tung me vila, buka serviço, lo que autoemprego, né? Narang halo negócio kiki ser né para habel hetang osang. Husi salário né bem macau hetang, habel halo buat tidak bot lutang. Mas quando itenya situação né começa a crise aumenta. Dalam dia kita certain que bauna hia Railior, República Irlândia, UK, nomos Portugal. Nomos hau agradece tebes, batimorwan ser nabe makhela antes son henaba. Tam sira bela ajuda no facilita processo ser nehotu, lihusi media online. Loso no tem que atu mai serviço ansane karek tem que preparar ansane buat cerna ansane buat. It sinti orgulho galai. Ya, ajuda malu. Kita ajuda malu. Tambah itene karakteristika ne bahau hare Timor ne ninia karakteristika ne ida solidario. Ne makas. Solidario ne makas tebes. Ne makas. Niemos la coisa tu husik nia jovem maluk sira tu terus. Tamane foti iniciativa sirhansane para bele tulung malu at bele minimiza tia desemprego. Elos. Tu irmão não ia ser governo haruka sai jovem sira barak assim. Sai de uma sei Timor enfrenta a Tinan Lima mai, Tinan Salulu mai. Albe, baia Irlândia, Portugal no UK ni los governo nia programa. Mas baru agora governo nia programa. Lá ida agora dauk iterinya atual presidente da República foi aruka bana. Ida ne hono sidau que acontece. Mas saya berita. Bele saya berita ne retorika det. Mas kecuali site ba foi hanoi deng idane los done ida hanesa el governo ni plano ida haruka sira ba serviço ia fulang neng Australia seasonal worker hauna idane importante idane dia tambah ida bele promove itini skill bele site ne conhecimento ia mania rain depois me fila mai desenvolve fila fali no ia questão ida makne governo ita serviço amutuk também estado ni tem que criar condições. Los barak maite to hene fatim basir a serviço lá ya bate Austrália furang neng maite to hene a serviço sera la prepara fatim los gramo ser maite to ser bilang ba mai det tambah la iya duni ponti basir a tu serviço né idane man kohen hau kuliah né depende colega ser ne ponto de vista importante parte rua né atu ia consensus serviço amutuk cria condições tidak nabe mak itanya ita hatene ita rasik hatene exemplo kerja serviço ia Australia seasonal worker fulang sia tinan nida tinan rua toba tinan tolu mai amutu ko itaninya autoridade estado governo para atu identifica problema lolos ne maksaida ok mai ita husu Timor-Wan serba serviço na bane mai cria fali condições ide para Timor-Wan ser la belesai ser la belesai antum ketenki amutuk fila fali ho ser nabe hetang experiência né desenvolve fali rain li ho serviço nabe ma kita ba aprende hanaba mai te cria fali né itan ini agricultor ida categoria be subsistência né saiba agricultor ida be avançado lita los antau ida baie Inglaterra sere la osu si governo ne turaunya ponto de vista ne la os governo ne luta ida ema bolu dihan luta pessoal a karak buka moris para mai bele sustenta família será que sirane número aumenta valor sai barak sai masih acontece tipo la precisa to tinan sanulu dia tinan 5 la precisa to tinan 5 agora tinan ida batinan rua ita tamo na eleição parlamentar no how ta update maka foi implicações baitan ini demokrasia hansa implicações exemplo garik ia diaspora conforme número nebe mahawatene ema siri ia diaspora neba Irlândia Inglaterra ou Portugal ema serne ita halo estimação kasarida beleto 50.000 população timornian beleto 50.000 mas foi na eleição presidencial né ema vota lá to 50.000 ida ni causa ne saida tambah saida mak cidadão sira diaspora na bane barak mak la vota ni fona implicações baitan democracia significa que o estado da ambrik democraticamente mas participação cidadão sira na bane mínimo tambah saida educação cidadania us educação nebe maka us estado banyak cidadão ne la dunia tam sira baru kona
Sira baru kono ho kompromisu barato serne. Diklu ish. Apa sibuk falu real seda. Urus tahun yang lalu ostan au bahabi tahun. Ema la sibuk kede ema hanoin diklu bukan muris. Memang ema sinti ema muris ema ni raine materius tahun ne. Untuk ema bahalo tambe ema bafotam voto so real seda. Ema la coida. Ida ne fo implicações baitania soberania. Liliu ansana saung ida. Primeiro, Ida ne turhamnia be observação sera durante ne ita hatene. No la precisa todo tantina sanulo. No ofer kata tasa participação belição ia parlamento ne beletung liu. Tamba estado lá sai mensagem ne be diak banini cidadão sira. Tem que for buat tidak nebe mak mensagem tidak nebe mak viável no realístico. Atu ne povo yang kata eipa. Estado ne at funciona ne tem que ita ser nengira ne tem que ha dever cívico. Selai nini implicações ne la precisa to tinan sanulo to ba tinan ronulo. Tinan ida ruedet hauna la vela ita escola politik ne ita professor anus bosok malu ati dia ne. Ne dat kuliah. Los duni, ne conforme informação, bele los e bele mos la los. Professor imagina ita professor eta malu e Ursula. Olha tá escola, ai professor, los professor ne noi, ai de Ursula te. Imagina professor ne be makabe garante be qualidade e mai daniang nene. Mak de foto iniciativa bahalai significa tak estado ni moras. Los. Estado ne hauneng moras itu anggarik. Negle. Estado ne moras. Ita tenta tu identificar ni be. Hafui matene ne. Professor ret mas agora be foto iniciativa saio na babe railior para buka serviço. Un estado ne moras itu anggarik. Líder ser del rumah moras itu. Também ita precisa identificar ni sintomas. Ni causa ne usnebe. Ne pararu ne moras karik pararu los tena ne level bot los tena. Se tu irau ne noin mau. Se tu irau noin ni ponto ida tan. Ne pe que agora se acontece e la tinan lima ou tinan gira maita. Desculpa mas Timor ne hau belare machina estrangeiro bere domina. Los done. Domina. Tu la palestra ide eu entel. 110% domina. Sirhatete de hambe. Se jovem sira hoidade produtivo ne mak saitia. Automaticamente falta de tua solabarik sira mak sehene. Nós jovens sira saibane ne idade sira produtivo ne maioria mane de. Ni roga que tar biru. No maioria mane de. No ita no sirhatete de se mane sira hoidade produtivo ne mak sai hotona. Ne itania Itania be vizinho sira yebe. Arrasca. O site vai kuda natar hotu. Lá, albe, te kuliah bele. Bele nasa, mas hauna em caso ne sério. Também hauna precisa ia movimento vanguarda para bele salva itania nasa. Movimento vanguarda ne o caráter ida o caráter tem que revolucionário ituan. Também hau estuda o ituan precisa hari fila fali passado. Molok estado nene hari. Ema sir hoidade jovem sir hane sangita ne mak foto iniciativa ba hal revolução contra imperialismo 1975. No ihana bani idade sir ida bot liu ne honing mak mate biang saudoso Francisco Xavier Lamara. Ida ne mak paling idade bot. Mas no resto ne idade jovem hane sangita. 24. Wacerna. No sei ita latau sério problema siransa ne nini risco na iya non ni risco ne bele iha tendência da musu fali neocolonialismo ema la invade ita neocolonialismo ema la invade ita secara langsung militarmente mas economicamente me invade culturalmente mos ema invade buat cerne hoto actually los ni magura invade buat cerne ema invade setelah hari sesanser buat nessa sério los. Selain itaninya futuro nene bele fu ameaça tambah hau sempre hate ba colega ser de hansane ita jovem ida nebe maka medium ne itania responsabilidade ne todan no ita responsabilidade baseração sira de tuir mai
No ita mesti responsabilidade moral atau baseração sira debe. Kotuk ya sin los. Negala. Se ita kuliah ita mag dalam rumah hanoi diang importante au hetan serviço te outro bele fora beneficia bahan família losona, mas se oi espírito nacionalismo da nebe ma forte hanoi ba se oi hanoi ngi da nebe ma empático barai da ne no povo da ne hanoi te precisa be harehut sansiransa ne tamba discurso dominante ser nebe ma husita ni elite estado ser ne dalam rumah sira sempre promove liu be emniaman da narambe John F. Kennedy ne presidente dos Estados Unidos da América ni kuliah dihan saída mo tem que halo banação né saída mo tem que halo banação há discurso siran senene contraditório ho itaninia professor ida naram Paulo Freire se educação para los atu liberta maka mehi emo oprimido niang ne continua etang opressão usi ele tira sema oprimido ita serne ma ko hilor sai vítima bahia sistema na nem precisa halrahum sistema siransana halrahum sistema siransana nela bele cria desemprego la bele cria crise complexo la bele cria impasse la bele cria problemas oi ne bema agora da kita soro seit la iha seita ansaema intelectual seit la foto inisiativa radical ruma ne problema no datang aproximação importante a situação da agora ne makne se tempo ulo e taninia herói sira barakliune promove dialética sira naran yang esclarecimento esclarecimento significa tak saída ma kita aprende e a campus kita tem que esclarecer ba comunidade sira a situação real ne mesmo situação real ne mesmo agora dá que taninia estado hasoro kan idane ita cumpre una 3 pilares acadêmico educação pesquisa no dedicação dedicação ne sabe da tu muda mentalidade muda emaninha consciência para bela teke bawen se batinan 5 katinan sanulumai se ni leader sira la foti problema ne ho sério Cesar a dunia berkata bahwa wanhira quando o povo morre se a situação da difícil wanhira povo morre se ita se povo morre se a situação de nebemaka revolução ne acontece revolução ne acontece nós sira pronto para tu mate dali datang para tu retan ser no objetivo final essa crise bela acontece how ninia predição batinan 5 tinan sanulo em mai nene dalam rumah crise nene bela atliu 2006 tambah taxa de desemprego no sae nene ne hoidade sira nebe maka produtivo de how lembra discurso presidente da república ida 2019 los Dr. Ramos Horta e anabani hatete dihansan idade produtiva timor-ne por volta 70 e tal por cento ema ser nebe acesso ao mercado nene 19% significa 50 e tal nene desemprego abandonado stagnado agdasak dek tambah itenya condições makbe hansaneona no hintang afing le ya Facebook até dian jovem ser nebe mak ba serviço a railiur na mak heroi bit la cria te la cria pontina ita la cria te condição e depois uma foto iniciativa ba serviço na ba para uma bela sustente minha família pois tadi yang kataksira na mak heroi sira heroi duni sira heroi barai dane mas primeiro sira heroi lug ba ser na família no sira heroi lug ba ser na anto discurso siran sana kan itsinti dihangai pa idane tabotira turuna kata kita botir lah capacidade atu resolve problema turlos haman sa líder hamoy ne desculpa mas hama kanisang líder wan hira hare jovem sira sai barak ne hamoy tamba população povo fona deposita na confiança vai tabotira cara kalakoi tem que halo la bele usa conceito de yang desenvolvimento ne los milagre há ponto de vista, não há observação, né? Problema né los atu reimpõe ordem constitucional, né? Bem, jurista barbara kulei heliur na ba. Problema né tambah ego. Problema né tambah akar kadau poder estadual, né? Bem, agora dauk né hela. Ninia problema né ninia hung né los tambah dihang ita ninia
Constituição ita ninia lei sira agora é mahanihan blá blá etc. Ba itan povo vai ini hanoi hingidane los faktor determinante para salvar ite estado. Faktor determinante a salvar ite estado nene por hane ponto de vista nene ite tem que ter consensus nacional. Consensus nacional para tu hari estado ida que forte no legítimo para nível for beneficiar ba povo roto. Tamasera mak akulian sana ita ninia processo de desenvolvimento nene raida nene aproximação com nostalgia de tem nostalgia to história mak Moris ya be kartun nelarang ita durante ni sido ka rona leader sira ne desculpa mas ahono idane tu haunia be ami sam povo vai povo vai leva ser ninia ponto de vista né nunca hari discurso ida be bele lori povo retang ninia esperança né oi lozo né ni kuliane lozo né insulta magbarak trata magbarak hirus magbarak cemburu malu magbarak debe aware itu ninia be liderança ser discurso nene hanya sampai confrontação ide entre be diabo homaromak né atli diabo homaromak dun malu apa tahare wangira quando ada halo salah iha jerri neden maroma kusu tamasera mau tengki hang iphone nebe bandu baita bot eva madihan eva maru eva ular madihan dun malu na antu desenvolvimento ne parado ela para ele purgatório at ba inferno kat balalihan concorro membro governo ser ni lefonian ita bel desenvolve maskin neik mabe selawoi halo ser kolian ser maskin neik mabe lawoi bangira halo ba mai tarega ansa halo tilai ba la bele kulia maskin neik mas ansa maskin neik mabe italawoi Allah maskin neik au ida o campo be on sa foi na piala dunia mai lozo ne haula ten isu ne boso campo ne uluk halo ne bro how se treino hela bola 2010 campo ne começa boco na to agora 2022 tinangira 12 anos campo ne la hotu ne haten campo ne halo haris fating osang mia hotu kan sama campo ne la hotu bele loso belemos la loso tamba declaração Saifullah Yusuf nia secretário de Estado Juventude Desporto yang visita FIFA visita Piala Dunia ne sei ninia benefício ni ia mas ita gasta $40,000 americano ita gasta $40,000 americano badet piala debe piala bergilir kam buat haula tene piala ne bosok tambah level piala ne laos tebe sida tambah haware level Facebook be ida be originali hela Swiss na ba agora haula comprende ida originali ya Swiss na ba tamasera mai ita brani gasta how la fo sala babe nene mas tamasera mai tem que gasta $40,000 americano ne ba horas nen se $40,000 americano ne kita investe ba iha sukuida hau nen canalização bemos belia belia los eletricidade ser bele dia tama dia hau nen valeta kuak ser nemos be ninia be dalang ni iya beli sala udan bosok di banjir piscina tina 010 quando tarak sira patroli mamai dia close lah ita kuliah los ne foi ndau que haure de FIFA trophy de ne ma kuliah bara close ema hau nen ne be viral se yeah. osang ne kita halo de investimento ba sector produtivo será ita bele fone emprego ba tinha be jovem desemprego zerna mas tamba será mas aula tem carik dalam rumah ho arrogante dalam rumah carik ho interesse buat kita kida mas aula tem benefício depois de piala ne batu ne be raina bane estado ne hadiah duni galak aru nuna haula tem tamba será masira no piala ne ve que primeiro piala laos original segundo piala ne sira ho di halo lava mai persireta tang osang ituang atus ajuda tang Qatar nia piala dunia ida agora tambah dia covid ekonomia monu ne ya no terceiro ne quando piala dunia quando lau ita hare ia Google ita quando type World Cup lau sempre agora tanto piala Google tau dia piala dunia Timor lah ira masaida
news lá tem aula tem tambat será mo berani gastan sa de benefício nesse den I don't know why aula tem benefício nessa depois de fulan rua kita rona tok sini benefício ne lá automaticamente halo ema tu fiar tangita ninia liderança ser mo saras gitu ini benefício ma querem bi mai kari lá ne benefício jogador ni maine duni assim ti querem bi mai duni dal rumah karixelo ni avião iya da rumah selut ni kan tamba ore ni kar pial ni kar tau tep stam ni ting taka ni okos ne betama kar tau taka okos ne ni tau be profusi sira monu iya tebes na aku lelo sau ni taka okos tamba ite hare falso galane usi okos ne iya ahora tem benefício viralos pe aula koi conta kuliah idane kuliah ba mai dane ite tamfal basunti doine au sinti idam ba hau kuliah de sina se ukunga buat cerne sia parlamento tina sanul tang mai masina bele hukum ohing China bele kaben hobe Timor forai free gratis boto totu gratis se sina halwan sane exemplo itare bebe te pujuk oke se sina hare ida be hansane agora nyamai tama economia serenies governo suporta serene governo suporta bot lah lima sertama to mahene sira halo oan tia ne ni oan bote kan rasne timoris obe sines ya tu sira kolia ba ini saya kolia de governo sina anto governo sina fo bolsa estudo basira ba escola tina gira sanulu ronulu matenek te sina sira bela aplica ba ia presidente kala bela to tambah sida un Timor sira aplica ba boom sina ukun Timor lais losa net tira ni hanoi agora site tuire Google lepe halo pesquisa ya Google ne semana ko tu molo kita tung mai kolen halo tamai Google hau rebot serne maioria ema international hela ia itene Timor halo bisnis di Timor Chinês barak tuir Chinês ia Indonesia ia India Bangladesh ho Filipina siranem agora barak itene rai no itene governo la fo lei idane beke rigoroso teves basira ya o inoro Chinês nauk barak nauk listrik ahi barak betul sira subarane tasa selu ituan los bro how about this ya be Western Union how about osan ya Chinês ida ni tama bane ho pasta mala ne ni asai me osan de osan manda ba ya China si ema servicio ne masai osan bahasa ne aso imondian senela iteneli cerne ita osan belak ngoto haulaten dal rumah kar kita ni sistema ekonomia ne kan adopta mercado libre kala nebe qualquer nação ne bedit bel mahal investimento ya ne so ita tu cuidado ne makne idade ser produtiva sa ita ne wanhira sai hoto que maioria jovem mane de anto ita ni be itene bin sira itene feton sira la vere kalang maliring ita tu ansata maliring ne abraço nah los depois at kuliah tang ida be ita kuliah halimar masih ita kuliah sunti ser ida kuliah tang kono babe ema ukung itu secara kultural mau how tu kuliah how triste tepes wang hira sirasai mau arte moris si arte moris ne how triste tepes how la tene how ba halo interview sira to ya partida mau ida kuliah me how to mau ne tanis ni kuliah me how to ne tanis mau dio ami service to in lorong ami rasik ma fo samba ema sira lobar sira ma to aprende arte moris daruma balu mais distrito ami fo fating hela daruma balu se bekora lobar cara aprende pinta sira fila ami se fo quarter sira ori sabemo hasane mau se tampa sira arte moris harito agora governo na tauli maseng ida basira sira tama carta sira bukan sana to suporta no la ihe mira mat suporta agora foti tiene agora itare tuir hauni hanoi se investimento dia ba ia escola arte itabela hareho tu ba ia avança investe tu ba itene sasang cultura no itene turismo cultural atu labela lakon real talk kuliah agora jovem sira agora
Porcento hira matene halo tais. Porcento hira matene halo dadoring. Porcento hira matene dansa kultura irene. Porcento hira matene baku abado. Porcento hira matene halo karau dikur. Hu karau dikur. Porcento hira. Minim tep-tepes. No aufir jovem hakar ka aprende. Aufir jovem barca hakar ka aprende, mas bela ia acesso basira tu aprende. Gina, vai transforma a escola arte Moris. Investe 4.000, 40.000, ba piala fake, piala dunia, investe ne. Investe halo kelas dia, kelas seni, kelas halo itenia tais. Kelas halo itenia instrumento tradisional. Sorti dia abo ser sia halo buat sene, sia ten itun sia Moris. O bolu sira o que campo de trabalho basira. Sira hanori. Aturne buat sene sila lakon. Lo selamo. Sila lakon depois ita cria será a música, tal dança, tal buat sene arte ser buat tudo ya nova. É escola completa to. E escola ciência política, e escola buat sene, e escola arte tu. Timor ni educação qualidade bele. Hari boy. Albe. Ita ninia líder ninia be ambicioso ni mana? Netura una observação. Ita forai berai selu katu hari ini nia pusat kebudayaan Indonesia ni iya. Ah shit. Mas ita rasik tak kadalang. Ba ita ninia budaya. Ba ita ninia masira nebe iya potensia ba arte. Basira desenvolve sira nya fating ida. Fating ida. No ita kuliah kona ba arte. Arte ne iya tipo zoiwen. Aulo zema arte. Ema nebe pintura dia ne arte ida. Blos. Ema nebe halo poesia dia ne arte ida. Senhor Sanana nia poetor. Ne arte ida mos. Poesia ia. Ema ser nebe mak canta arte. Ne mos halo parte ba arte ida. Blos. Hawanoin iteni estado liu secretário estado arte e cultura. Ne tem que hare problema siran sana. No ba haunia maluk sira belum sira camarada sira iha arte Moris ne. Hawa acompanha processo ituan labarak. Obra nebe maka sira desenvolve ne obra qualidade de. Ne obra mesak didiak. No obra ne representante figura central estado ne. Obra ne representante símbolo central líder estado de nenen. Hauna iten na yulon sira precisar essa sansiran san. No fating de nebe maka agora dadau iten estado foba iten ne maluk serne mak iha bebora. Harus armazém. Fating la. Fating na hauna la dung adequado. Dia. Tamba awari iha maluk sira arte Moris na bane sira iha sala tolu. Sala primeiro, sala segundo, no sala terceiro. Sala de terceiro ne mak mai cresci estrada ibung ne te estrada ibung ta te tama kedas. Ida segundo ne ida clara ida primeiro ne bali hosoring na ba. No ida primeiro ne sira colecta imagem mesa capaz de fura clos. Hano importante ida makna itne estado tem que fofatim basira de nebe maka digno no justo. Atunne sira bele preserva sira ninia obra ne. Obra ne ho diak ho inomo so qualidade. Tambah iha rai barak rai balung nebe conhecido iha mundo nene los politicamente mak diak tambah arte. Balu tambah arte. Tambah arte masih conhece. Los. Anzong eu kuliah né. Itu nesse estado lá que cria condições. Mas ita foi espaço Brasília kat mehari ini nia pusat budaya Indonesia nesang. Iya nebe kering. Quintal bot. Iya nebe. Kaikoli. Quintal bot nia. Pusat budaya Indonesia nih. Mas ita foi basira diak. Mas ita niang lah diak. Ita niang nesse estado lá cria condições. Aí não é problema. Ida psicologicamente bele hamate menia skill. Iya loh. Mas ahurona sira kuliah dihang imi bele muda menia fating. Mas amnya atividades diária ne continua lá. Mas hawono ita Moris estado ida. Estado precisa valorizar ema siran sana. Sernya arte contribui beaucoup com barak. Barak mak arte contribui beaucoup com. Tamba ita hare durante 24 anos ema demonstra ema ninia emoção ne liu se arte. Tela ruma ita visita com marca antigo serne. Ema halo pintura zoiwen. Pintura nene ansa emoção
emoção de nebe maxir expressa la holian. Emoção de nebe maxir expressa li husi desenho. Desenho sim lo. Anto ite precisa hareida né, não ite precisa conserva arte, basai situ turismo histórico. Para ema visitante siro israeli urkarik mai hareida yang katak oi. Los né. Timoros iya. Tambah ya ikna noik africano de hatete dian sana. Se animal mak la marca rasik ni história, mak ni história nene se a favor bag ema caçador sira. Arte nemos contribui ba história, luta ba libertação nacional. No sira halu história. Anto história nene tem que meter em oito de rainain ne. La bela ema selo com maia tu hatene falit ni história. Ya moe. Ita moe. Los. Ita tikulio insa. Tamane estado tem cria condições nebe diak no izene ba itaninia malu karte sira. Ne sira ema ser nebe mak hakara katu ba aprende ho sira. Sira bele hare, sira bele cuidado, sira bele Hatutan fali. Hatutan buat cerno. Ya lo. Ahora mau arte moris agora na enro indak sai tu ba Inglaterra na. Ya no tambane ya. Eman hak lahir di kondisi moris ya. Lahir di kondisi penting. Nekang subjektividade zai mai didek ni. Esperança nekang. Esperança ide. Mai didek ni angala. Ya lo. Mas nia tu mau tene maluk balu sai babuka moris na ba no ainda é normal. Ses importante fila fal mai desenvolve flit ni rai hamutu ko. Itene maluk sira matenek na insira. How la fieren sira fila fal mai. How moe bang hira itne maluk Timor roan sira ba iha Inglaterra. Fila fal mai sir science turista falit ni rai. Sira mai tengi semana tolu balu mai tengi fulang ida sedang ami tengi fila fal tamba. Ami lau sida daung ida ne. Ami sida daung Inglaterra. Moris rai naing ia Timor husat taling koai ne. O bate rai o fila fal mai o hanesan visitore bonerai. Misal haten ida ne sema kuliah karib. Nah ne losni. Tama se sira kanu hetang na botu tu BI ho tu pasporte rai kan otomaticamente ser terdaftar no be cidadania novanian. Então sira mai nene depende ba governo no ba ou ser serviço fatin fo sira tempo duração hira. Hansa fo férias det. Ba lima depois tem mai fel ne. Ya ida nem agora acontece ne. Sira mai foi influência bot ba itaninia estado, mas importante makne tem que a consciência moral. Diang kata hau ne marai dan enia. Hau morisi hane, usar taling hakoi hane. Bele hau mai hanesan mai visita família. Hau ba serviço anaba, mas on itene contribuição ba itene família, ninia necessidade importante. Ba hau dan ela sai questão. Tamba lozet ita, hau no nya rai barak mak. Sida daun barak sernabe iha sernia raing rasi. Balu imigração, pois ser sai sida daun dana banyak, sir lalu haserna família. Sira visita serna família, sira visita serna kunua, sira visita serna aldeia. No ser reconhece absolutamente yang kata kau ne sira daun rain. Baidane haula dung mas bansa hau haula dung questiona. Haurei na hau sa larang mora sa ne tamba sira ma ne tamar kesalahan husi ita ninia ukung nain sira. La halo la cria buat sanema força ita ne sira daun atu sai baliur e depois ikus saya nesang. Ansong yang kuliah ne. Ita geração médio, geração de nebe mak responsabilidade moral at garante geração sira tu irmã ni futuro. No itamos responsabilidade moral ba geração tuan sira. Anto ite ser nangira ne mak ne prepara angal dia, prepara condições, aprende, estuda, hal matenek abang berua nene idane la bela acontece. Ya lo. Agora nene ansa sai matéria essencial ba ita serne. Situação sira uhin lorong nene halo ita bele estuda dia kliutang, bele comprende dia kliutang. Pram berua itla bele repete, la bele repete, no ita mos lakuya simu kritika usita ninia geração sira tuirmai. Tamba idane hansang malisanda. Bahau makna ia situação da agora nene se ita hanesang ema movimento, se ita hanesang ema intelectual, kritika ne parte da ba contribuição. Mas kritika per hal dia kedas. Param berua ita mos lakuya simu kritika usiten ini alin sira. Se ita simu na kritika usitenia uang no geração sira, ita mos dalam rumah hal salah. No ita continua
continua hatutang obra nebe mak kita ninia leader tuan sila halo. Ida nema bolu yang anggur baru di dalam botol tua. Ne metafor revolusionario da. Significa tak continuidade usi ita continua halok acer nebe mak kita ninia geração tuan sila usi kala. Baita hari dane problema bot. No itla koi para ninia geração sila tu irmã ini halo fali kritika. Ita importante makna ita aprende, estuda, precisa halo analisa ba contexto. Atune amberu karik ukun karik level repete tang. Mas a situação da agora cara colocou tem crítica. Mau fiar galera, mau fiar, infiar haule. Se sira ma batang oi ma compromisso ma colher história. Povo se la tau fiar basira. Povo se la respeito na. Fiar nega. Agora de tema la respeito na. La respeito lah tudo o embot. Povo continua respeito, for bom dia, for boa tarde, for boa noite, for continência, para processo outro nebe sirhalo. Mas se a contexto de harehusi contribuição povo nia, dever cívico cidadão nia, ansa ita siran cidadão nene, bali os processo ida, mas processo eleição né. Processo eleição, tanto presidencial, no parlamentar. Tamba experiência e tinha eleição se foi em Liubane, né? E a primeira ronda, né? Taça participação, né? A tu basic lista está né? Mas depois da segunda ronda, taça participação é mínimo. Inclui maluk sira, e tinha tiang, tinha um primo sira, né? E a diaspora na vamos, balu la vota. No número B, diaspora né? Tunte tebes. Ninia causa né? Be. Tamba ninia causa né? Mak ansoi yang kuliah né? Aproximação ho história. Ita tem kata buat de história né? Amati de democracia. Buat de história né? Crime buat da justiça. Lahusik estado né? Hamrik meeting. Buat cerne ho tu. Então buat de história né? Mak labele todo mais se povo ne tilong. Ia tempo ruma. Se povo sinti itans povo né? Sinti diang ipa ito sai atambahit ni rai rasi dikli hal revolução nebe mak harrahun tiabe sistema ser nebe mak agora dauk ne sai dominante hit ni rai povo pronto eita pronto para sacrificar itanian bamate botida be tamba ni sintiau nane tamba história mundial hatete ona kata ku hiro konu povo itan sam povo moris teru se hit ni rai rasi akara kala ko tem que hal revolta. Inclusive foi implicação basada segurança nacional, integridade territorial, não nos vai ter democracia. Boa tirança nem tem que cuidado. E tela coi para Guiné-Bissau sai exemplo maita. E tela coi para Guiné-Bissau sai exemplo mai falita. Tamba Guiné-Bissau ninia dame, Guiné-Bissau ninia paz, no estabilidade ha momento neba. Tamba Timor, altura na bane representante Timor ONU e Guiné-Bissau. Aboramos agora atual presidente da República. Nima bahagia sistema administração, buat cernehoto, blá blá, etc. Se ita halo na fating hanesane, se povo ita hanesan povo teru zona. Amberu Guiné-Bissau mak mai hadame falita. Ita lakoi para Guiné-Bissau sai por exemplo. Então ita precisa haresa sansiran senat cuidado lidu ita ne soberania. Tambah taxa de desemprego quando sai. Ita Timor né, graças a Deus. Talvez a causa jovem mas é criminoso, jovem autor violento, etc. Mas agora jovem foi ter iniciativa saiu na Brailiur na ba. Ita tu hatet tan sema autor criminoso. Pois ita acusa ho maneira zoiwen. So, ita tu hatet diang kata korupsão ida paling bot liu nema korupsão da nebe. Corrupto é mane pensamento, ho dituir te bot e depois do objetivo final é ser la halo. Ita heng helo objetivo final. Ne corrupto de nebe maka paling botlio. Ita corrupto mane pensamento. Ita na ukte mania. Ita na ukte mania karak, ita na ukte mania fear, ita na ukte mania esperança. Ikus me esperança ser la realiza. Então sama halo ema frustrado. Tahare ia media online sira. Agora ne masai ne barak. Sai barak nene dal rumah tambah lorong ida 300 lorong ema barak sai quando ema sai bebe kana sane
nei lahatene itaninia na sauna tu bana be ita moe hau moe tamba wing los moe hau sinti tristo ituan wing hira hare ikan mati habe larang tambah hamro significa tak povo moris kia itan sam povo moris kia ki harai riku dengan leteng timori habo toto comparo raiseluk laia mas emaninia desenvolvimento nene lao de diaklos exemplo mas Dubai la ia be la ia sa fating sir na Japan la ia mina ne sira la ia Singapura autona Singapura be aku ida $3 50 sen basic $4 aku ane aula tene bene sir hetang usne be mas emaninia be desenvolvimento ni lau dia tambah ema precisa liu mak dia kan moris akmate close salário mos dia butuh tutu quando itala cuidado siran sane haula koi buat tidak be moene se amberu ita sai leader itenki garante kata qualidade moris itaniang hanes am povo nene tenki universal be mahoto cria politica da diak be mahoto cria politica da ho karakter persistência no perseverança significa tak ohin ita halo sida koto ita tekin continua baaban los ohin ita halo sida koto ita muda fali babot celo anto ne ita viola una princípio político atu ne ita belheta internia legitimidade político tambah iha kampanye eleitorais ita kuliah buat barakona e depois de ita baukung ita tem que implementa atu ne bele be atingi ita ninia be legitimidade política ne atu ne povo mos la bele itan sam povo mos la bele be lá com esperança sala ita ninia situação nessa estagnado hak dasa ki hafating aula hatene ita ba inferno ka balaleang anto ita para purgatorio siba purgatorio ami hele purgatorio balalean baba so thank you Maung Gerson tambah fahana experiência fahana Maung Gerson ninia Hanoi konaba ya ita ne problema ne que agora ita enfrenta ia ita ne rai larang no hawakarak husu no hawakarak fo opção ba Maung Gerson iku satu atang se Maung Gerson masai presidente da República Povo fier sai da Maung Gerson se halo bom importante makne asa qualidade educação ia Timor mengira quando governo debate ia parlamento na bamak faktor sila essencial ba Timor mak ser la dum fo prioridade au presidente da república usa unia competência ans presidente da república direito prerrogativo para tu satang netik tia be satang netik ti ser na proposta haruka sila ba discut fila fali não foi importância da educação para ne educação ne belori ema ba conhece ciência no tecnologia para bele halo mudança hit ngereng significa kata que educação ne faktor determinante hit ngereng segundo hasae será que segundo maka ursidao sensor ti ne calma segundo maka promove sector produtivo sira nebe fo retorno makas bait no estado sector produtivo ser nebe mak bele contribui bait no estado lihusi tasa exemplo gargansang sector agricultura sector turismo no sector ser seluk nebe mak kitla depende ba fundos petrolífero no ikuslio makaita promove paz promove estabilidade tolerância atunne itla bele sinti tenyang nene Morisiha nasaung kita los it sinti yang kata kau mati moroan contribuição no desenvolvimento rai da neniang começa que os presidente da república to krawatan o todo contribui ba corrupção sira corrupção não é responsabilidade órgão kita ita é órgão
tribunal parat bele halo bele. Nah, aku masa presidente korupsi wo. Di rumah tidak oh ingat tu tahu kan. Nah sana Timor sana. So maletona guys, obrigado Barak ba mau Gerson ini mensagem furak. Ai datang ikut mensagem ba jovem sira. Bahaunya mensagem ba maluk sira ia diaspora continua serviço dignidade, serviço maturidade. Ema acusa ita robuat toiwengmos. Lalika foti nesse sans problema or sira bele prejudica ita voucher ne serviço. Na ofiar kata serviço ne bema ita voucher halo nene diak ba ita voucher niang ba família, sociedade, creda no mos nação. No hauni a mensagem essencial ida mos ba maluk aktivista sira, estudante liu. Apa gunanya ita sekolah bobot, mas ita halo analisa ba realidade sosial ne bema kita hasoro. Ita halo analisa ba problema sosial ne bema kita hasoro. Idane. So, ikus liu takaho adeus baito tu, abraço baito. Okay, Losna. See you. Peace out.